Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre cores terciárias. Muito bem. Então, pega a sua apostila de arte e abra lá na página 16 e acompanha comigo, ok? Só relembrando, na aula passada, nós estudamos sobre as cores primárias. Quais são as cores primárias? As cores primárias são o vermelho, o amarelo e o azul. Lembra das cores primárias? Muito bem. Depois nós vimos que se nós misturarmos essas cores primárias entre si, elas vão obter novas cores, que são as cores secundárias. Muito bem. Quais são as cores secundárias? O laranja, o verde e o violeta. Isso, joia. Então, nós estudamos sobre as cores primárias e as cores secundárias. Hoje, nós vamos ver as cores terciárias. O que são as cores terciárias? Bom, quando nós misturamos uma cor primária com uma cor secundária, ela vai surgir uma nova cor, que nós chamamos de cores terciárias. Então, quando nós misturamos o amarelo, que é uma cor primária, e o verde, que é uma cor secundária, ela vai dar o amarelo esverdeado, que é uma cor terciária. Quando misturamos o azul, que é uma cor primária, com o verde, que é uma cor secundária, nós temos o azul esverdeado. E essa azul esverdeado é uma cor terciária. Quando misturamos o azul, que é uma cor primária, e o violeta, que é uma cor secundária, nós obtemos o azul arroxeado, que é uma cor terciária. Quando misturamos o vermelho e o violeta, temos o vermelho arroxeado. Quando misturamos o vermelho e o laranja, temos então o vermelho alaranjado. E quando misturamos o amarelo com o laranja, temos o amarelo alaranjado. Ok, até aqui, pessoal? Então, segue lá na sua apostila e tá todas essas cores, né? Que eu passei agora no slide. Então, essas cores aí, ó, essas 6 cores, o amarelo esverdeado, o azul esverdeado, o azul arroxeado, o vermelho arroxeado, o vermelho alaranjado e o amarelo alaranjado, nós chamamos essas cores de cores terciárias, ok? Eu coloquei essas cores também no círculo aí cromático, né? Esse círculo cromático, ele é bem usado, né, em diversos profissionais usam esse círculo cromático, né? Então, é usado em projetos, em designer, na parte da moda, né, da arte. Então, eles usam esse círculo cromático para eles terem uma ideia lá do que combina, qual cor combina com qual, né? Então, aí nesse círculo cromático, ele tá aí separadinho as cores primárias, o amarelo, o vermelho e o azul, as cores secundárias, que é o laranja, o violeta e o verde, e as cores terciárias, que eu acabei de explicar, né? Que são essas cores quando a gente mistura a primária com a secundária, então dá a terciária. Observe bem esse círculo cromático, que ele vai ser importante para a gente fazer a nossa hora da atividade, ok? Observe aí. Beleza? Então, vamos lá, passando para o próximo. Aí na apostila, na página 17, ele vai falar também sobre cores quentes e frias. Vocês já imaginaram em medir as cores numa temperatura quente e fria? Estranho, né? Pois é, mas a gente classifica assim essas cores como quentes e frias, porque são as sensações que essas cores causam em nós, né? Então, a sensação que elas causam é uma sensação ou quente, né, acolhedora, de aconchego, de calor, ou ela é uma cor fria, né, de gelo, que traz muitas vezes paz, né? Remete a paz, tranquilidade. Então, as cores quentes e frias, elas são divididas desse jeito no círculo cromático. Então, ela divide aí
no círculo cromático pela metade, né? Aí do roxo, do amarelo até o vermelho arroxeado, tá vendo? Ele se separa pelo meio. E as cores de cima, então, nós chamamos de cores quentes. E as cores que ficam para baixo aí, nós chamamos de cores frias, ok? Que vai do verde, né? Do amarelo esverdeado até o violeta aí, ok? Então, essas são as cores quentes e frias. Observe aí nessas imagens. Observe. O que essas imagens, elas trazem? Qual sensação que elas causam em você? Olha aí esse quadro. Qual sensação que traz? Essas duas criancinhas. Qual sensação que traz? Olhando somente as cores. Não é mesmo isso que eu acabei de falar? Então, esse primeiro quadro aí, que tem as cores quentes, ele não traz, assim, uma sensação de calor, né? De fogo, de calor, assim, uma vibração nesse primeiro desenho, né? E a da menininha aí, ó, não traz uma sensação de calor? Isso. E no segundo desenho aí, né? Esse outro que tá pintado mais com cores frias, né? Com azul, com verde. O que que ele traz? Não traz, assim, um certo relaxamento nessa tela aí, quando a gente olha, né? E o menininho aí não traz mesmo, não parece mesmo que tá no frio? Isso, então, essas imagens, elas mostram isso, que as cores, elas trazem sensações pra gente, né? Então, quando o quadro, a tela, um lugar, ele é pintado com cores quentes, ele vai trazer pra gente uma sensação de calor, de vibração, né? E quando ela é pintada de cores frias, ele vai trazer essa sensação de relaxamento, ok? Eu coloquei alguns exemplos agora para vocês verem como realmente isso que eu tô falando faz sentido. Ó, observe. Olha as cores quentes, tá vendo? Eu coloquei cores quentes em vários lugares aí, em decorações, né? Em ambientes, embaixo aí na natureza, né? Então, qual é a sensação que transmite isso? Não é uma sensação de calor? Não é? Então, as cores quentes, elas transmitem isso mesmo, essa sensação de calor, né? De aconchego, de calor, né? De vibração. Já as cores frias, elas transmitem essa sensação de frio mesmo, de gelo. Quando a gente pinta, né, um ambiente, um quarto aí com uma cor fria, ela traz esse sensação de relaxamento, né? Olha aí que quartinho gostosinho, né? Dá a impressão, uma sensação de relaxamento mesmo, ok? Entenderam essa matéria até aqui? Sim? Se você ainda tiver alguma dúvida, é bom sempre dar uma lidinha no conteúdo, né? Na apostila, toda vez que eu for passar um conteúdo, é bom ler primeiro, para vocês daí poderem seguir junto comigo, né? Nos slides, daí vocês entendem mais, né? O conteúdo. Bom, então chegamos na hora da atividade. Muito bem, a nossa hora da atividade. Bom, na nossa hora da atividade de hoje, nós vamos fazer a página 18 da apostila de arte, só nessa parte aí que tá escrito arte em casa, tá vendo? É só essa parte que nós vamos fazer. Essa parte aí de cima fazendo arte nós não iremos fazer, ok? Então, nessa parte de baixo, na arte em casa, vocês vão lá na apostila de vocês, na página 38, ele vai ter esse molde desse círculo cromático. Vocês podem fazer nele se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem fazer em outra folha, também pode, mas lá já vai ter um esboço, né? Ele em branco aí para vocês poderem pintar dentro dele, fica mais fácil. Então, o que que vocês vão ter que fazer? Vocês vão pegar seu estojo, sua caixinha de lápis de cor, aí suas cores, e vocês vão ter que pintar esse círculo cromático com as cores certas, tá? Então, aí na apostila tem ele,
E aqui no slide também tem ele, também é mesmo o desenho da apostila, ok? Então, vocês vão seguir aí e vocês vão pintar o círculo cromático de vocês, das cores certas aí. Então, primeiro, o que vocês vão fazer primeiro? Primeiro, vocês vão pintar as cores primárias no lugar certinho aí das cores primárias. Depois, vocês vão pintar as cores secundárias, né? Misturando as primárias, vão obter as cores secundárias. E depois vocês vão pegar essas cores secundárias e vão misturar, né, a primária com a secundária, que vai dar a terciária. Então, mesmo que você não tenha aí no seu estojo todos esses tons de cores, gente, se a gente misturar as cores, né, as cores primárias, nós vamos obter então as secundárias, e se a gente misturar de novo as secundárias com as primárias, nós vamos obter as cores terciárias. Então dá para fazer, né? Se você só tiver aí o amarelo, o vermelho e o azul, já dá para fazer essa atividade, porque é só ir misturando uma com a outra. Ok, pessoal? Bom, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, ok? Beijinhos, tchau, tchau.